E aí galera, turma da Blue, aqui quem fala é o Lucas Veloso, diretor comercial da Blue Health, e eu venho aqui hoje com um importante recado. Nós estamos inaugurando aí as nossas conversas sobre cultura na empresa. A gente está com um projeto muito bacana que vai permear a organização inteira e nada melhor do que começar esse projeto falando do nosso primeiro valor, né? E o primeiro valor da nossa cultura, não por uma coincidência, é colocar o cliente em primeiro lugar. E o que significa colocar o cliente em primeiro lugar? Significa que o cliente é a nossa prioridade, significa que a agenda do cliente é a mais importante, significa que o cliente é o patrão do nosso patrão. Todos nós aí temos os nossos chefes na hierarquia da empresa, mas em primeiro lugar, chefe do chefe do chefe é o cliente. É o cliente que nos dá a oportunidade de trabalhar, é o cliente que nos convoca para prestar um bom serviço, é o cliente que é a nossa razão de existir. Se não existisse clientes, não existiriam empresas, né? Então a Blue Health formalmente está colocando esse valor aí como o número 1 da nossa lista de valores da cultura da empresa, para deixar muito claro que é a nossa prioridade de verdade. E eu queria explorar um pouco o que significa ter o cliente em primeiro lugar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Colocar o cliente em primeiro lugar é antecipar as necessidades do cliente. Colocar o cliente em primeiro lugar é a gente ter tamanha obsessão por tratá-lo bem e resolver o problema dele, que isso se torna a nossa principal razão de existir na empresa, né? Eu falo algumas vezes, e algumas pessoas já me viram falar, que clientes são como os nossos filhos, né? Não é que o cliente tem sempre razão, mas ele é sempre a prioridade. Muitas das vezes a gente tem que educar os nossos filhos, assim como temos que educar os nossos clientes. Muitas vezes a gente tem que ajudar o nosso cliente a tomar a melhor decisão para ele. Isso significa colocar o cliente em primeiro lugar. Sermos conselheiros e conhecedores tão profundos da realidade do nosso cliente que ele nos procura para pedir ajuda, que ele nos procura para resolver os seus problemas. E quando a gente tem essa oportunidade de resolver um problema, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, porque as empresas de maior sucesso que existe são as empresas que resolvem problemas. Então a gente está aqui para resolver o problema dos nossos clientes. Quando um cliente pedir algo para ontem, o ideal seria se a gente tivesse uma máquina do tempo para montar na máquina do tempo e voltar para atender ele. Por quê? Prazo é uma das coisas mais críticas. E quando a gente entrega uma proposta antes dos nossos concorrentes, a gente já sai ganhando. Então, tudo que o cliente pedir tem que passar na frente da nossa fila. Tudo que vier através de uma demanda de fora, através da demanda de um cliente, a gente tem que passar na frente de todos os outros assuntos que a gente estiver tocando aqui dentro, porque é o que nos diferencia, né? Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida pessoal e tal, e está buscando um orçamento, alguma coisa para comprar, ou alguma reforma para fazer na nossa casa e assim por diante, e aquele vendedor que responde primeiro, aquele que manda primeiro o orçamento, geralmente é aquele que a gente engaja e começa uma conversa mais profunda. Então, prazo aqui para nós é crucial. E colocar o cliente em primeiro lugar significa cumprir prazos e significa também atingir esses prazos de forma cada vez mais ágil. Colocar o cliente em primeiro lugar é não nos esquivarmos de sugestões e críticas que os clientes nos trazem. Para nós aqui, feedback de cliente é ouro. A gente tem que ter escutativa, a gente tem que ter atenção, a gente tem que ficar muito ligado naquilo que os clientes trazem para nós como informação, como sugestão, como crítica. É através dessa escutativa, é através dessa priorização do que o cliente está querendo nos dizer, que a gente vai construir soluções cada vez melhores para atendê-los. Então, aqui na Blue Health não tem essa de não ouvir o cliente, de deixar o cliente para depois, de não priorizar uma agenda com o cliente. O cliente ele tem que vir primeiro mesmo. E tudo que ele trouxer para a gente tem que agradecer por ele estar trazendo. Tudo de crítica, tudo de sugestão, não importa. A gente tem que digerir, claro, entender, tentar melhorar, mas é muito importante que a gente seja uma empresa aberta para que os clientes se sintam confortáveis em nos buscar para procurar novas soluções. Então, pessoal, é isso. Colocar o cliente em primeiro lugar tem que ser mais do que um valor, tem que ser mais do que um lema, tem que ser uma filosofia de vida. A gente tem que ter empatia,
a gente tem que ter agilidade, a gente tem cuidado, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que de fato entender que a nossa razão de existir é atender os nossos clientes, né? Então, nada melhor do que começar essa conversa, começar esse papo que vai se estender aí por vários meses, nós vamos passar por todos os valores da empresa, mas nada melhor do que começar falando de cliente. Então, fica aqui o meu muito obrigado por terem me ouvido, por terem compartilhado comigo aqui esse breve momento, e até a próxima, com outros colegas, com outros diretores, falando de outros valores. Eu espero que esse projeto de cultura que a gente está começando aqui na empresa perdure e entranhe em todo mundo para a gente construir uma Blue Health vencedora, uma Blue Health de sucesso, uma Blue Health onde todo mundo está super alinhado com os nossos propósitos. Então, até a próxima. Grande abraço.